Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Olá, queridos irmãos. Temos estudado o livro Êxodo para você, que se propõe a ser um comentário panorâmico e devocional do segundo livro do Pentateuco, o livro de Êxodo. Nosso programa de hoje é estudarmos o capítulo 9, intitulado Encontro no Monte de Deus. Os textos base para a nossa reflexão deste capítulo é Êxodo 19, de 7 a 25 e Êxodo 20, de 18 a 26. Essas passagens vão retratar a primeira reunião, a assembleia, a primeira congregação do povo de Deus nas imediações do Monte Sinai, que ficava no deserto de mesmo nome. O efeito esperado de se refletir nesses textos é mudança, claro, para melhor. A mudança para melhor em nossa atitude quando formos nos reunir como igreja para cultuar a Deus. O capítulo é basicamente e de forma muito simples dividido em duas partes. A primeira se ocupa com a análise da reunião ocorrida no Sinai e a segunda, subsequentemente, com a equivalência daquela reunião com nossa experiência cultual em nossos dias. E essa equivalência será feita a partir de 3 personagens principais que se sobressaem nessa passagem, retratados no texto de Êxodo, a saber, o Senhor, o povo e o mediador. Êxodo 19, 9 diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. De acordo com essa passagem,
Deus está compartilhando diretamente com Moisés a sua agenda, o seu programa. E de que consiste o planejamento do Senhor aqui? Consiste em vir e falar com Moisés, seu servo. Interessantemente, poucos versos à frente, no versículo 19, Moisés fala com o Senhor e este lhe responde. Fica claro então que a iniciativa de Deus em vir para um local previamente determinado, num dia e horários muito bem definidos, era para que ele pudesse se relacionar com o seu servo Moisés. O nosso Deus, diferente de todos os outros deuses inventados pela imaginação corrompida do homem, é um Deus relacional, é um Deus imanente. Ou seja, Deus dá ao homem o privilégio de ouvir a sua voz e ao homem falar a Deus e ser ouvido e respondido por ele. O que temos aqui então? Comunicação de mão dupla, que é a base de um relacionamento genuíno, de um relacionamento verdadeiro de fato. Agora você deve ter percebido que o Senhor tinha um propósito com aquela conversa com Moisés. O texto disse, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, Deus intencionalmente queria que o povo ouvisse as palavras dele dirigidas ao seu servo Moisés, líder daquela nação. O povo, ainda que indiretamente, participaria da conversa, como de fato aconteceu. Assim, Israel não foi apenas liberto mas liberto para. Os israelitas não foram apenas salvos da escravidão do Egito, mas também foram salvos para uma relação com o Senhor que os salvou. Que coisa maravilhosa, não é verdade, queridos irmãos? Agora, essa relação deveria exigir cuidados sérios por parte do povo. Por quê? Porque Deus é santo e aproximar-se dele de forma leviana corresponderia a correr a toda velocidade em direção à morte. Daí a orientação dos versículos 10 a 13 ser indispensável. Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque neste dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, virá à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente morrerá. Para se aproximar de Deus, o povo precisaria se consagrar. Santo e consagrado são palavras que compartilham do mesmo radical. Por isso, faz todo o sentido a necessidade de consagração do povo. Deus é santo e para que pudesse se relacionar com o santo, o povo precisaria se consagrar, se apartar radicalmente de toda impureza. E mesmo assim, limites precisariam ser estabelecidos. Deus quer se relacionar conosco, não há a menor dúvida, não há a menor sombra de dúvida a esse respeito, mas que fique muito bem claro, é Ele, o próprio Deus, quem define os termos dessa relação, as orientações desse relacionamento, não o povo. Por vezes isso pode ser interpretado de uma forma, digamos assim, negativa, mas não podemos deixar de reconhecer que os limites impostos por Deus visavam a preservação, a proteção do povo para que Israel não fosse morto, porque nas palavras de Tim Chester, Deus é perigosamente santo. Deus, portanto, é pronto para se relacionar, é imanente, ou seja, como diz aquela música famosa, é Deus de perto. Contudo, ao mesmo tempo, Ele é um Deus transcendente, elevadíssimo, puro, perigosamente santo. Em resumo, é isto que vimos com respeito ao primeiro personagem.
qual é o segundo personagem aqui da nossa passagem? O povo. Observe com atenção o que diz ali o texto de Êxodo, capítulo 19, verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Agora, observe Êxodo 20, 18 e 19. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. O povo, mesmo à distância, reage em face das monumentais manifestações de Deus no cume do Monte Sinai. O versículo 16 diz que todos tremeram de medo, e o versículo 18 que todos tremeram assustados. Em outras palavras, diante de Deus, o povo, toda a congregação ficou apavorada. E Moisés emitiu uma avaliação sobre a reação do povo. Segundo o líder de Israel, a reação do povo estava corretíssima. Eles estavam certos em reagir daquela forma. Isso fica muito claro em Êxodo 20, versículo 20, quando Moisés diz ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Como Moisés aprova a reação do povo se ele mesmo diz para o povo não ter medo? A resposta está na continuação do versículo, que diz: Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. A ideia é que o povo não deveria desenvolver medo ou um medo de Deus que produzisse repulsa ao Senhor e ao que Ele dizia, à sua palavra, mas um medo que gerasse reverência e submissão a Ele, que livrassem o povo de desobedecer, de pecar. E parece que foi exatamente isso que aconteceu, porque mesmo apavorado, o povo ainda estava disposto a ouvir o que Deus dizia por meio de seu servo Moisés. Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Sabe por que muitos dos que se dizem cristãos vivem uma vida, digamos assim, totalmente discrepante do discurso piedoso que adotam? Porque se acostumaram com as coisas espirituais. Porque, digamos assim, para elas, as coisas espirituais se tornaram banais e restritas a um dia da semana. Consequentemente, seu Deus é um Deus pequeno, confinado em 2 horas de um programa, de uma atividade, de um culto de domingo. Seu Deus é só um Deus imanente, mas não tem nada de transcendente e, por isso, não são tomados de assombro, o que faz do pecado apenas pequenos deslizes com os quais seu Deus nanico não se importa. O que falta a estes? A resposta: uma boa dose de temor do Senhor. Moisés disse que Deus veio provar o povo com um propósito bem definido, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre, os liberte, os preserve, os coloque longe de pecar. Quando Deus prova o seu povo, a meta de Deus não é derrubar os seus, mas santificá-los, livrá-los de pecar. E livrar de pecar aqui não significa uma obediência fria, mecânica ou farisaica. Antes, relaciona-se com uma obediência decorrente de uma lealdade de coração. Isso está claro, embora implícito, no trecho de Êxodo 20, de 22 a 26, onde os 2 primeiros mandamentos são reiterados. Como assim, Abner? É simples.
A base de todo pecado está em desejar algo ou alguém mais do que a Deus. Esse trecho também mostra o quanto o Senhor, o nosso Deus, é bondoso, pois não somente o propósito de provar seu povo é de santificá-lo, mas, em caso de desobediência, o Senhor mesmo disponibiliza os meios para a obtenção de perdão. O texto diz: façam um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos. É interessante que o Senhor orienta como o altar deveria ser construído. Uma orientação que demonstra que Deus se importa sim, não só com o que fazemos, mas a forma como fazemos, ou seja, com a forma como o cultuamos. O culto deve ser sincero, mas sinceridade não é sinônimo de liberdade para cultuarmos a Deus em desarmonia com os princípios bíblicos que regulam o culto do povo de Deus, o culto congregacional, o culto público. Deus define não só o que devemos fazer, cultuar, ele define também o como devemos fazer isto, como o culto deve ser feito. E os princípios que podem ser extraídos dessas passagens para o nosso culto são: em primeiro lugar, não copiem os modelos mundanos de culto e cuidem para que a estrela e o alvo de toda a atenção no culto seja única e exclusivamente Deus. Pois bem, falamos sobre Deus, o primeiro personagem. Falamos sobre o povo, que é o segundo personagem. Agora nós vamos nos dirigir para o terceiro personagem. O foco se voltará para ele. E que personagem é este? O mediador. Esse é o papel desempenhado por Moisés. Na realidade, o encontro no Sinai foi planejado pelo Senhor para, entre outras coisas, claro, confirmar Moisés como o mediador. Deus queria que o povo confiasse sempre em Moisés. Foi Deus quem disse para o seu servo assim: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Notaram o a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, Moisés? Deus queria que o povo ouvisse falando com Moisés de uma forma que ele não fala com absolutamente nenhum outro. Ao fazer isso, Deus estaria confirmando Moisés como seu único, atenção, único e legítimo porta-voz naquela época. E esse drama surtiu o efeito planejado, uma vez que o povo, depois de ter visto e ouvido tudo o que aconteceu no Monte Sinai, disse a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Estas palavras não indicam que o povo não quisesse ouvir as palavras de Deus. Não. Estas palavras, sim, revelam uma conclusão correta a que o povo chegou. Não é possível, de maneira nenhuma, nos relacionarmos com Deus tão transcendente sem um mediador. E a experiência recente que o povo testemunhou confirmava: a única pessoa habilitada para fazer essa mediação era a pessoa do seu líder de então, o servo de Deus, Moisés. E é esse o papel que, de fato, Moisés desempenhou. Ele sobe o Monte Sinai várias vezes representando o povo e, ao descer, fala ao povo em nome de Deus. O que é isso senão a prática de mediação? A mensagem que o Senhor, que Deus está comunicando já lá no livro de Êxodo é: para que pecadores possam se relacionar de fato e verdadeiramente com o Deus perigosamente santo, é necessário um mediador. Aqui, o autor encerra a primeira parte do capítulo e inicia a segunda, com a qual ele vai finalizá-lo.
Qual é o propósito do autor com essa segunda parte? Muito bem, seu propósito agora é correlacionar, estabelecer a correspondência do texto antigo, mais especificamente a passagem que vimos agora há pouco, com a nossa experiência atual. Atenção, pelas lentes do Evangelho de Cristo Jesus. A primeira correlação leva o autor a concluir que o Senhor, o nosso Deus, permanece o mesmo. Ele é imutável, ele não mudou. Isso significa que não podemos nos aproximar dele de forma leviana, de forma irreverente. Ele continua sendo perigosamente santo. Essa consciência é fundamental para orientar nossa atitude para o próximo culto da igreja no domingo que se aproxima, o domingo que está chegando, domingo que vem. A segunda correlação é que nós, assim como o povo de Israel, somos pecadores. Nós não mudamos. Isto exige que nos consagremos, que nos santifiquemos. Negligenciar isso seria equivalente a atravessar uma grande fogueira, como disse o autor aqui do texto, com um papel de seda na mão. Mesmo antes de chegar nela, antes de chegar na fogueira, o simples calor já seria suficiente para consumir aquele papel de seda rápida e totalmente. O mesmo aconteceria conosco na presença do Deus vivo. Sim, Deus quer se relacionar conosco e isso é um convite para que nós nos aproximemos dele. É um chamado para chegarmos perto do Senhor. Por outro lado, sua santidade não tolera pecadores em sua presença. E isso é um convite para que nos afastemos. Temos aqui então um impasse, um dilema. Como resolvê-lo? O texto de Hebreus 12, de 18 a 24, ao refletir sobre Êxodo 19, nos fornece a resposta. O texto diz assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão e à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Segundo o autor de Hebreus, os crentes do primeiro século e os demais, posteriormente a eles, o que nos inclui, não subimos o Monte Sinai, mas o Monte Sião, que é um retrato do céu. No primeiro monte, a experiência foi de terror para todos os presentes, inclusive para Moisés. No segundo monte, porém, no qual subimos pela fé, a experiência é de incomparável deslumbramento. No culto, entramos numa esfera celestial, de modo que quando nos reunimos na igreja, simultaneamente nos reunimos no céu, na presença de Deus. Mas a pergunta é: como, Abner? Se Deus não mudou e nós não mudamos, como é possível nos reunirmos na presença dele? A resposta? Pelo mediador. Sim, Deus não mudou.
Sim, nós também não mudamos, mas o mediador mudou. Hebreus 12, 24 diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Moisés teve de subir e descer o Monte Sinai por várias vezes e só podia se encontrar com Deus dentro de uma nuvem espessa, de uma nuvem densa. Além disso, embora transmitisse a palavra de Deus ao povo, ele era, no caso Moisés, era incapaz de transformar o povo de dentro para fora, transformar interiormente. Foi por isso que Deus prometeu que levantaria outro mediador, um mediador profeta maior, muito maior e superior a Moisés. E Deus cumpriu a promessa. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança. Jesus era 100% homem e, portanto, poderia representar perfeitamente os homens diante de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus era 100% Deus, de sorte que ele é Deus vindo para viver entre os homens, Deus Emanuel. E Jesus, sendo homem como Moisés, subiu nas nuvens, mas foi além para comparecer no céu diante do trono de Deus. Em Jesus, a humanidade entrou na presença do Deus vivo. Em Jesus, a humanidade entrou na perigosa presença de Deus e permaneceu viva. E isso porque o sangue de Jesus trata do nosso pecado. Seu sangue fala melhor do que o sangue de Abel, que representa todos os que clamam por justiça, todos os que fazem esse clamor daqui da terra, visto que foi o primeiro homem a sofrer injustiça pelas mãos de um outro homem, o seu próprio irmão, chamado Caim. Seu clamor por justiça se eleva daqui da terra. Nós também fazemos o mesmo, exatamente o mesmo clamor. Por isso, nesse sentido, somos todos, absolutamente todos, como Abel. Contudo, o clamor de Abel é contra mim, contra você, porque todos somos como Caim. Somos todos assassinos. Mas acima de todas essas palavras está a palavra que fala melhor, que é a palavra que ecoa do sangue de Jesus, que satisfaz toda a justiça de Deus. Assim como a santidade de Deus se volta contra pecadores e os consome, ela se voltou contra o seu próprio Filho, o seu único Filho Jesus, na cruz do Calvário, para que pela fé em Cristo possamos finalmente, sem medo, comparecer na presença do Deus perigosamente santo. O comentário de Êxodo 19 em Hebreus 12 termina com uma advertência. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Eis a primeira advertência. Não rejeitem aquele que fala. O Deus que falou no passado não mudou. Ele continua falando no presente momento e ele o faz por meio de sua palavra fielmente pregada. Essa realidade impõe sobre nós uma responsabilidade inescapável. A responsabilidade de ouvir atenta e sedentamente o que Deus diz pela Bíblia. Há muitos pregadores por aí, muitos pregadores em nossos dias e por causa da internet, muitos deles recebem nossa, digamos assim, licença para entrar em nossas casas, pois alguns deles são engraçados, outros porque, digamos assim, exibem uma enorme erudição, outros ainda porque estão alinhados com algumas perspectivas contemporâneas que nós abraçamos com algumas das nossas opiniões. Mas a pergunta é:
eles estão falando o que o texto bíblico fala de fato. Deus fala por meio de pregadores que estão comprometidos a expor, atenção, a expor não suas ideias interessantes, não as suas opiniões descoladas, não suas inclinações ideológicas, mas sim o que o autor bíblico quis transmitir por meio do texto que ele originalmente escreveu. Quando o pregador bíblico está comprometido em fazer isto, o resultado não é outro senão Deus fala. É bem provável que você não conheça a maioria esmagadora dos pregadores da internet, mas você conhece os seus pastores aí da CIB. Você conhece a vida deles e sabe que há anos eles têm se esforçado para falar, pregar apenas o que Deus diz. Então, uma boa maneira de responder à advertência de que Deus ainda fala dê a mais alta preferência, enquanto forem fiéis à palavra, claro, aos pastores que Deus colocou sobre você aí na sua igreja. A segunda advertência, há uma promessa. Deus ainda abalará uma vez não apenas a terra, mas também o céu. Deus não é homem para descumprir aquilo que ele promete. Se ele prometeu algo, é certo e garantido que ele o cumprirá. E ele prometeu que ainda uma vez abalará, estremecerá, não apenas a terra, mas o céu. Em Êxodo, Deus abalou o monte Sinai e todos, inclusive Moisés, foram tomados de terror, de espanto. Mas aquele abalo sísmico foi apenas um ensaio menor, incomparavelmente menor, do que está por vir em dimensões inimagináveis. Será o dia do julgamento final, em que Deus encerrará a história e recriará o mundo. Naquele dia, todos sem exceção, serão reunidos diante dele e só não serão abalados aqueles que tiverem recebido pela fé em Jesus seu reino inabalável, o reino de Deus. Essa segunda advertência faz urgente uma autoavaliação. Eu já recebi o reino inabalável de Deus? Ou, em outras palavras, eu já depositei toda a minha confiança em Jesus mesmo? Hebreus 12 é concluído com as seguintes palavras. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus conclui indicando as ações que seus leitores deveriam adotar em face da breve análise que ele fez do texto de Êxodo 19. A primeira, gratidão. E a segunda, a adoração aceitável, ou seja, com reverência e temor. Domingo está chegando, graças a Deus. Na verdade, nesse dia, a CIB se reunirá para cultuar a Deus. Quais seriam as atitudes esperadas e adequadas para esse culto? O autor de Hebreus já respondeu: gratidão e adoração como Deus orienta na sua palavra. E o autor de Hebreus indica uma razão bem forte para fazermos isso, para fazermos assim, pois Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus está comunicando que Deus, mesmo com a instituição da nova aliança, não se tornou, digamos assim, uma espécie de Papai Noel cósmico, ou, sei lá, um avô, um vozão enfraquecido por causa da sua idade avançada. Ele está dizendo que Deus continua exatamente o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo um Deus santo que não aceita o culto de ingratos, irreverentes e de pessoas que não temem. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que
que garante que tenhamos livre acesso ao seu trono de graça pela fé, sem que sejamos consumidos. Domingo, como eu acabei de dizer, está chegando. Portanto, adote as orientações dadas pela palavra e certamente a experiência de culto congregacional, individual, será extraordinária. Não necessariamente porque você vai sentir algo diferente, mas porque, se adotar a atitude orientada pela palavra de Deus aqui em Hebreus, você saberá que seu culto será aceito pelo Senhor. Seja assim, para a nossa alegria e edificação e para a glória do nosso bendito e santo Deus. Que Deus abençoe.